Rios inteiros desaparecem sob a terra. Nascentes poderosas brotam de desertos áridos. Estes não são acidentes isolados. Esses fenômenos são a assinatura visível de um vasto e complexo sistema de rios subterrâneos que operam secretamente sob nossos pés. Eles desafiam a lógica da superfície. Sempre acreditamos que rios correm em leitos visíveis, seguindo a gravidade e formando bacias hidrográficas na superfície da Terra. Mas como rios inteiros podem ser engolidos pela terra ou surgir do nada, como esses fluxos invisíveis podem redesenhar a hidrografia de uma região inteira, ignorando o que vemos na superfície. Sem entender a engenharia subterrânea da água, nossa percepção da distribuição hídrica do planeta é incompleta e fundamentalmente enganosa. A resposta começa com a água da chuva. Ligeiramente ácida, ela se infiltra em pequenas fissuras no calcário, uma rocha comum e porosa. Ao longo de eras, essa acidez reage com a rocha, dissolvendo-a lentamente. As fissuras se transformam em canais cada vez maiores, um processo que cria o palco para os rios subterrâneos e os desvia do seu curso original na superfície. A água não se limita a dissolver a rocha. Ela explora falhas e fraturas pré-existentes na estrutura geológica, usando-as como guias. Essas redes de fraqueza são expandidas, transformando-se em um labirinto tridimensional interconectado de túneis e cavernas. É por meio dessa arquitetura subterrânea que rios inteiros são capturados e redirecionados para o subsolo. Esses rios ocultos passam a operar de forma independente das bacias hidrográficas visíveis na superfície. A água, em sua jornada, ignora as divisórias de água que vemos, traçando seu próprio caminho através das profundezas. Assim, a geografia superficial de rios e bacias é, em muitos casos, uma ilusão. O verdadeiro mapa hidrológico de uma região é subterrâneo, invisível e pode operar com regras próprias, ignorando as fronteiras visíveis. A escala desses sistemas é colossal. Rios subterrâneos podem transportar volumes imensos de água por dezenas ou até centenas de quilômetros, atravessando montanhas e planaltos sem deixar vestígios na superfície. Eles podem ressurgir em lugares distantes e inesperados, criando oásis em desertos ou alterando drasticamente a disponibilidade de água para comunidades que dependem do fluxo superficial. A complexidade desses sistemas vai além do simples desvio de fluxos. A interação contínua entre a rede de rios subterrâneos e as camadas geológicas mais profundas pode criar o que chamamos de aquíferos suspensos ou até rios fósseis. Esses vastos reservatórios armazenam água por milênios, funcionando como bancos de água do planeta, regulando o ciclo hídrico em escalas de tempo geológicas. A eventual erosão e o colapso desses sistemas subterrâneos também influenciam a topografia da superfície a longo prazo. Onde o teto de uma caverna subterrânea cede, uma dolina pode se formar na superfície. Vales inteiros podem ser moldados pela ação de rios subterrâneos, que ao longo de eras erodem a base rochosa, reescrevendo o relevo de forma lenta e profunda. Através dessa engenharia kárstica, a água demonstra sua capacidade de reescrever sua própria jornada no planeta, criando uma hidrografia paralela e oculta que desafia as fronteiras visíveis. A hidrografia terrestre não é um sistema bidimensional. É um mapa tridimensional com uma cartografia subterrânea tão, ou mais, relevante quanto a superficial para entender a distribuição da água. Nossa percepção da estabilidade da Terra e das bacias hidrográficas é confrontada pela realidade dinâmica e fluida do subsolo. Ali, a água é a arquiteta principal, constantemente moldando e transformando a paisagem de maneiras que mal podemos imaginar. O rio que desaparece em um sumidouro é mais do que uma curiosidade, é um portal para o mundo hídrico subterrâneo. A nascente que brota do nada em um deserto não é um milagre, mas a revelação de um fluxo oculto. O ciclo da água não é apenas superficial, mas uma dança complexa e soberana entre o visível e o oculto, onde a água define suas próprias regras. A superfície terrestre,
que consideramos a pele estável do planeta, é na verdade uma membrana porosa onde a água reescreve constantemente suas próprias regras, ignorando nossas fronteiras visíveis e o tempo humano, revelando que a Terra ainda guarda um mundo hídrico secreto e soberano sob nossos pés. Eles podem ressurgir em lugares distantes e inesperados, criando oásis em desertos ou alterando drasticamente a disponibilidade de água para comunidades que dependem do fluxo superficial. A complexidade desses sistemas vai além do simples desvio de fluxos. A interação contínua entre a rede de rios subterrâneos e as camadas geológicas mais profundas pode criar o que chamamos de aquíferos suspensos ou até rios fósseis. Esses vastos reservatórios armazenam água por milênios, funcionando como bancos de água do planeta, regulando o ciclo hídrico em escalas de tempo geológicas. A eventual erosão e o colapso desses sistemas subterrâneos também influenciam a topografia da superfície a longo prazo. Onde o teto de uma caverna subterrânea cede, uma dolina pode se formar na superfície. Vales inteiros podem ser moldados pela ação de rios subterrâneos, que ao longo de eras erodem a base rochosa, reescrevendo o relevo de forma lenta e profunda. Através dessa engenharia kárstica, a água demonstra sua capacidade de reescrever sua própria jornada no planeta, criando uma hidrografia paralela e oculta que desafia as fronteiras visíveis. A hidrografia terrestre não é um sistema bidimensional. É um mapa tridimensional com uma cartografia subterrânea tão, ou mais, relevante quanto a superficial para entender a distribuição da água. Nossa percepção da estabilidade da Terra e das bacias hidrográficas é confrontada pela realidade dinâmica e fluida do subsolo. Ali, a água é a arquiteta principal, constantemente moldando e transformando a paisagem de maneiras que mal podemos imaginar. O rio que desaparece em um sumidouro é mais do que uma curiosidade, é um portal para o mundo hídrico subterrâneo. A nascente que brota do nada em um deserto não é um milagre, mas a revelação de um fluxo oculto. O ciclo da água não é apenas superficial, mas uma dança complexa e soberana entre o visível e o oculto, onde a água define suas próprias regras. A superfície terrestre, que consideramos a pele estável do planeta, é na verdade uma membrana porosa onde a água reescreve constantemente suas próprias regras, ignorando nossas fronteiras visíveis e o tempo humano, revelando que a Terra ainda guarda um mundo hídrico secreto e soberano sob nossos pés.